Você tem medo de monstros? De Ana Maria Machado, o domador de monstros. Era uma vez um menino chamado Sérgio. Uma noite, antes de dormir, Sérgio ficou olhando para a parede, para as sombras que as árvores faziam quando se mexiam lá fora. E essas sombras se transformavam em monstros horríveis, horrendos. Sérgio ficou com muito medo, mas depois resolveu mudar de atitude e enfrentou aquele monstro e perguntou: "Você pensa que me mete medo só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar." E avisou. Fechou os olhos bem apertados e disse: "Aí vem um monstro de um olho só." E apareceu aquele novo monstro na parede e o outro tinha ido embora. E ficou olhando para Sérgio. Sérgio disse para ele: "Vai ficar me olhando assim? Vou chamar um outro para te assustar, mais feio do que você." Aí vem o monstro com um olho só e duas bocas. Sérgio fechou os olhos e quando abriu os olhos, aquele monstro tinha desaparecido e tinha aparecido um outro novo monstro na parede. Ficou olhando para ele e ele disse: "Vai ficar me olhando assim? Vou chamar um outro mais feio ainda para te assustar." Aí vem o monstro com um olho só, com duas bocas e com 3 chifres. Quando Sérgio abriu os olhos, lá estava um novo monstro e o outro tinha ido embora. Ficou olhando para ele e ele disse: "Vai ficar me olhando assim? Vou chamar um outro para te assustar." E avisou. Aí vem o monstro com um olho só, com duas bocas, com 3 chifres, com 4 trombas. Quando Sérgio abriu os olhos, lá estava o novo monstro na parede, olhando para ele. E Sérgio disse: "Vai ficar me olhando assim? Eu vou chamar outro para te assustar." O monstro nem se mexeu e ele disse: "Tô avisando. Vem aí o monstro com um olho só, com 2 bocas, com 3 chifres, com 4 trombas e com 5 umbigos." E quando Sérgio abriu os olhos, lá estava o novo monstro, com um olho só, com 2 bocas, com 3 chifres, com 4 trombas e com 5 umbigos olhando para ele. E ele disse: "Vai ficar me olhando assim? Não vai não, vou chamar um outro mais feio do que você para te assustar." Fechou os olhos e avisou. Aí vem o monstro com um olho só, com 2 bocas, com 3 chifres, com 4 trombas, com 5 umbigos e com 6 línguas. Apareceu aquele monstro na parede e Sérgio disse: "Vai ficar me olhando assim? Então vou chamar um outro pior, mais feio do que você para te assustar." Não para me assustar, para te assustar. "Vem aí", e avisou. "Vem aí o monstro com um olho só, com 2 bocas, com 3 chifres, com 4 trombas, com 5 umbigos, com 6 línguas e com 7 rabos." Sérgio ficou olhando para aquele monstro, já começou até a achar engraçada aquela situação. E o monstro ficou olhando para ele, e ele falou: "Vai ficar me olhando assim? Vou chamar um outro para te assustar." E avisou. "Vem aí o monstro com um olho só, com 2 bocas, com 3 chifres, com 4 trombas, com 5 umbigos, com 6 línguas, com 7 rabos e com 8
corcovas. E ficou aquele monstrão olhando para ele. E ele disse: vai ficar me olhando assim? Não vai, não. Vou chamar um outro pior, mais feio, para te assustar. Segura, avisou. Vou chamar o monstro com um olho só, com 2 bocas, com 3 chifres, com 4 trombas, com 5 umbigos, com 6 línguas, com 7 rabos, com 8 corcovas e com 9 pernas. Sérgio começou a achar graça daquela situação, daqueles monstros indo embora e aparecendo outros piores. Começou a achar graça e ele pensou: vou chamar então outro monstro mais feio do que esse que está olhando para mim, avisou. Vou chamar um outro para te assustar. Vem aí agora! Um monstro com um olho só, com 2 bocas, com 3 chifres, com 4 trombas, com 5 umbigos, com 6 línguas, com 7 rabos, com 8 corcovas e com 9 pernas e com 10 cores. O monstro ficou olhando para ele assim, olhando aquela palhaçada, e Sérgio começou a achar aquilo engraçado, se assustou com tanta palhaçada. O monstro foi embora. E foi embora, e Sérgio ficou rindo daquela situação toda. Riu tanto que veio o sono, pegou no sono e sonhou com muitos monstros feios, mas sonhou também com monstros engraçados, com monstros com palhaçada, com suas risadinhas e muito mais. Isso quer dizer, muitas vezes, crianças, que os monstros estão na nossa cabeça. São invenção da nossa mente. Espero que você tenha gostado bastante dessa história. Um grande beijo e tchau!